paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo a este canal. Então, estou hoje aqui para falar um pouco sobre teologia. E hoje vamos conversar direto ao ponto, sobre a filiação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, E quando a gente pensa em filho, a gente se remete a um pai. E quando a gente pensa em filho e pai, a gente pensa em duas pessoas. É sobre isso que vamos falar neste vídeo. Queria dar honra a Jesus Cristo, primeiramente. Queria dar honra ao Bispo John, a irmã Nara, pastor Clóvis, a irmã Ellen, que tem sido inspiração na minha vida. Também sobre esse assunto, eu queria dar honra ao pastor Luciano Batista, que tem dado fundamento e inspiração a este momento. Então vamos direto ao assunto. João 3, versículo 16. Até vou ler aqui certinho, mas isso aqui a gente já sabe de cor e salteado. Onde diz bem assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um Deus que deu o seu Filho à morte por amor. E como vocês já sabem, eu sou da Igreja Apostólica do Brasil, uma igreja unicista, uma igreja de doutrina, uma igreja de fundamento, uma igreja antiga. E a gente crê que Deus é um, E que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Ele, não é eles, é Ele, operando na história do homem o ministério da salvação. Então, quando a gente vê que Deus, a gente imagina uma pessoa, por amar o mundo, sacrificou o seu Filho, Deus aqui, Filho aqui, duas pessoas, a teologia unicista não entende assim. Eu quero conversar hoje sobre isso. Para mim, é um assunto ainda, posso dizer, novo, pelo tempo que eu já estou em igreja, mas que é o certo. Porque, veja bem, meu irmão, veja bem, eu hoje aqui não falo como propriedade de pai, não sou pai, Sou casado, uma bela esposa, não temos filho ainda. Mas, que pai, escuta bem isso, Que pai, que por muito amar, sacrificaria um filho, Eu acho muito estranho isso, porque um amor de um pai é um amor que ele se entrega pela família, e não um pai que pega o filho e entrega, dizendo, não, eu por muito amar, em vez de eu me entregar, eu vou entregar o meu filho. Se você, irmão, irmã, que está assistindo esse vídeo, e você tem um filho, pensa bem comigo agora. Você se entregaria por amor pela sua família? Ou você daria o teu filho e você continuaria viva? Quem se oferece? Peito de pai, peito de homem, de pai de família, ele se entrega pela esposa, pelos filhos, pelos parentes, pela nação, pela igreja. Ele não coloca os outros na frente. Então, aqui a gente tem a primeira conversa. Eu acho que o primeiro ponto, que na verdade não são duas pessoas. Porque se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e temos de certa forma o sentimento de Deus, e pode ver que aqui o assunto é pai e filho. Então, meu irmão, a gente entende como ser humano o que é esse sentimento de pai e filho. Então, um pai não entrega um filho. Quer ver só? Isso aqui também não é só sentimento, é lei. Em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 31, diz bem assim, não procederás deste modo com o Senhor, pois esses pagãos oferecem a seus deuses tudo o que é abominação aos olhos de Yahvé.
tudo que ele odeia e rejeita, vírgula, um exemplo, como queimar os seus próprios filhos em sacrifício a ídolos. Então repara que aqui Deus, o Pai, ele está dando a lei a Israel. E ele está dizendo, vocês não serão como essas nações a qual eu expulso diante de vocês, que fazem tudo que eu odeio. O exemplo que Deus coloca é, pois os pais pegam os filhos e sacrificam em oferta aos deuses. Deus está dizendo, eu odeio essa prática, eu rejeito essa prática, porque não pode um pai que ama sacrificar o filho que ama. E talvez nesse momento tá vindo dúvidas, né, e versículos, né? Então, tenha paciência, eu tenho que pegar um assunto por vez aqui, talvez a tua cabeça tá indo lá na frente. Eu vou chegar lá, tá bom? Mas o fato é, como Deus pode, e na real Deus pode tudo, né? Mas ele não vai contra a sua palavra, pelo perfil de Deus. Então, Deus diz a Israel, é proibido sacrificar filhos. Mas daí vem ele no Novo Testamento e sacrifica o próprio filho, que ele disse no Antigo Testamento que não era para os judeus fazer. Então, não cabe ao caráter do nosso Deus sacrificar um filho, sendo que ele disse para os judeus não fazerem isso. É mais caráter de Deus dizer, eu vou me entregar, eu vou descer, eu vou fazer acontecer, assim como um pai também faz. Eu resolvo minha família, eu resolvo meus filhos. O problema deixa com o pai resolve. E talvez você está se apegando aos títulos pai, filho, mas só um parênteses aqui, tá bom? Uma só pessoa pode ser pai, pode ser filho e pode ser crente ao mesmo tempo. Porque se um dia eu for pai, é porque eu também já sou filho. Mas quem eu sou? Eu sou 3 pessoas porque eu sou pai, eu sou filho e eu sou crente? Não, eu sou Eduardo. Sou eu. Só que sou pai um dia, sou filho e sou crente. Então, o que Deus está fazendo aqui em João 3, versículo 16, é a explicação de um cenário, é a explicação daquilo que ele vai fazer. Porque se tu pegar Lucas capítulo 1, versículo 31, se não me engano, tá nesse contexto, o anjo diz a Maria que o ente que dela há de nascer será chamado o Filho de Deus. Então repara que o anjo diz, ele será chamado Filho de Deus. Por quê? Porque esse ente está saindo da barriga da mulher. E todo aquele que sai da barriga de uma mulher é chamado de filho. Então, o corpo que nasceu para o sacrifício da cruz era o visível do Deus invisível, o visível do Pai. Só que todo aquele que nasce de mulher é chamado de filho. Agora, se fosse, né, 2 pessoas, que não é, eu te garanto que não é, teria que ter 2 nomes. E as pessoas dizem, não, porque o nome do pai é Elohim, Yuvê Vavirê, é o tetagrama e tal, e o nome do filho é Jesus, né, é o Cristo, é o Messias e tal. Porém, Zacarias, capítulo 14, versículo 9, diz bem assim, Yahvé será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será único na terra. Haverá um só Senhor, e o seu nome será único na terra. Ou seja, não tem 2 pessoas na divindade. Não tem um pai sacrificando um filho e dizendo que é por amor. É o único Deus realizando a obra da salvação, aonde Deus, o Pai, ele é Espírito.
Mas entenda, meu irmão, que a lei que ele escreveu exige o sacrifício e a expiação de sangue. Como, pois, que um Deus que é espírito e é onipresente gerará um sangue e um corpo imaculável, sem defeito? Ora, da forma que o corpo entra ao mundo, que é por meio do nascimento. Então, Deus que é espírito não tem sangue, tá? Espírito não tem sangue. Ele é onipresente, então não tem como ser algo local. Então ele gerou para si um corpo que tem sangue por sacrifício e é local. Então o Filho, o título Filho, na verdade, é o ministério de Deus na terra para poder gerar o sangue para perdão dos pecados que ele mesmo escreveu no Antigo Testamento. Deu para entender que, na verdade, Pai e Filho são títulos de um único Deus, operando uma obra de salvação mediante a lei que ele escreveu. Se tu pegar João, capítulo 3, versículo 16, olhando aqui minhas anotações, fala bem assim, ó: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Interessante, né, meu irmão? Porque Nicodemos estava olhando para Jesus e Jesus estava dizendo: o Filho do Homem que está no céu. Então repara que quando a gente pensa em Deus e a gente pensa em Jesus, a gente de certa forma imagina ele dentro dos nossos limites. Porque, ora, se é filho e se é pai, é duas pessoas. Mas perceba que isso é o enquadramento humano, é o enquadramento da criação. Quando nós falamos de Deus e do título Pai e Filho cabendo a Deus, não pode ser limitado aos padrões humanos, porque aqui ele está dizendo o Filho do Homem que está no céu, mas estava na frente de Nicodemos. Ora, porque esse Filho do Homem era a carne de Deus, e o que estava dentro da carne? O Espírito, que é onipresente. Como, por exemplo, eu já vi muita gente dizer, né? Porque se o Pai desceu na terra, então quer dizer que o céu estava vazio? Ora, meu irmão, tu imagina um Deus tão pequeno e consegue anular a sua onipresença com uma pergunta dessas? Porque se Deus precisa vir à terra e deixar o céu vazio, estamos limitando a onipresença dele. Mas aqui Jesus está dizendo que ele é onipresente, porque ele estava na frente de Nicodemos e estava no céu. E quando ele fala que está no céu, a gente sabe, ele está no trono dele. Ao mesmo momento que ele está no trono dele, ele também está na frente de Nicodemos. Porque o Pai é espírito, mas o Filho é a carne, é o corpo para fazer o sacrifício. Deixa eu ler 2 Coríntios para vocês. Vou ler no celular agora, tá? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Diz bem assim, ó: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus, as pessoas interpretam como Pai, tá? Vou botar aqui então. Pois o Pai estava em Cristo. As pessoas pensam que é o Filho, né? Então eu vou botar aqui, ó. Pois o Pai estava no Filho, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as nossas transgressões. Ou seja, tinha duas pessoas dentro daquele corpo? Não, meu irmão. Pois o Pai, que é Espírito, estava no Filho, que é a carne. Assim como você, meu irmão. Você é a imagem e semelhança de Deus.
Eu te pergunto, tu é corpo, tu é alma e tu é espírito? Ou só corpo e alma, que seja. Quantas pessoas você é? Você é 3? Você é 2? Não! É você! Então, dizer que o Pai estava no Filho, reconciliando o mundo consigo mesmo, não é 2 pessoas. Dizer que Deus, por amar o mundo, deu seu Filho por amor do mundo, não é um Deus transgredindo a lei, dizendo que os outros não podiam e que ele fez. É Deus dizendo, porque Deus amou tanto o mundo, que deu a sua carne, o seu corpo, que nasceu daquela virgem e recebeu o título de filho, segundo o anjo, entregou esse corpo por sacrifício que a lei exigia. Conseguiu entender um pouquinho agora que Deus estava naquele corpo? O Espírito do Eterno estava. Tem mais passagens, vou ler mais passagens. Olha só, escuta isso. Vou ler uma passagem muito boa, né? Muito boa. Tô chegando lá. Fica comigo. João 14, meu irmão, versículo 6. Essa passagem aqui é maravilhosa, porque aqui o próprio Jesus, tá? Ele explica essa questão, essa natureza de Deus que não se encaixa aos limites humanos. Assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Tô ensinando para mim, porque eu estou fazendo a leitura da fala de Jesus, onde ele diz: ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai ao Pai, não. Os discípulos estão olhando para Jesus. Jesus está falando e ele está dizendo: ninguém vem ao Pai. Quando ele fala isso, os discípulos olham para Jesus e dizem: ninguém vem ao Pai. É Jesus. Senão por mim, ou seja, pelaquela imagem, por aquele corpo. Se vós, versículo 7, de fato tivesses me conhecido, tereis conhecido também o meu Pai. E desde agora o conheceis e tendes visto. Ora, o que eles estavam vendo? A segunda pessoa da Trindade? Não, porque Jesus está falando do Pai. E ele está dizendo aos discípulos: vocês desde que me conheceram têm visto o Pai. Porque não tem 2 pessoas, meu irmão. É o corpo de Deus que foi gerado para aquela cruz, para poder nos salvar. Versículo 8. Solicitou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus disse: há tanto tempo estou convosco, e tu não tens me conhecido, Felipe. Ou seja, Felipe está pedindo o Pai. E Jesus diz: tu não conhece o Pai? Eu estou andando contigo, eu sou o Pai. Olha o que Jesus está dizendo. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer: mostra-nos o Pai? Ora, meu irmão, como é que nós vamos ver um Deus onipresente se a nossa visão ela é local, irmão? Meu irmão, um Deus onipresente, ele está em tudo. Não tem como nós enxergar um Deus que enche céu e terra, porque o momento que eu estou olhando para frente, eu não estou olhando atrás dessa parede, aonde Deus também está. Mas no momento que Deus gera para si um corpo que nasce de uma virgem e recebe o título de filho, porque esse corpo nasceu, porque é assim que todo corpo entra na terra. Nesse momento, o Deus onipresente se torna local e visível. Isso que os discípulos não estavam entendendo e que muitas pessoas também não entendem, porque julgam Deus nas limitações humanas. 14:16. Não, desculpa, não vou mais ler 14:16, tá? Era até o 9 e eu li o 9. Agora eu vou ler para vocês Colossenses. Paciência comigo que eu vou achar. Colossenses, versículo 1.
Não, desculpa, capítulo 1. Paciência. Capítulo 1, versículo 15. Diz bem assim, ó. Ele, falando do Filho, tá? De Jesus. É a imagem do Deus invisível. Ou seja, o Filho é a imagem do Pai invisível. Ora, meu irmão, qual é a imagem da minha alma? Qual é a imagem do meu espírito? Tu consegue ver? Acredito que não, tá bom? Mas, olhando para mim, nesse vídeo, tá? Tenha pena, eu sou desprovido de beleza. Olhando para mim, tu consegue ver o meu corpo, a minha alma e o meu espírito? Entendo eu, raso nesse assunto, que você consegue ver meu rosto, que é meu corpo, tá? É minha carne, aquilo que é visível. Nem por isso o meu espírito e a minha alma estão separados. Então, quando tu me vê, tu tá vendo tudo que eu sou. E já tem vídeo nesse canal, né, falando de Gênesis 1:26, mas repara que nós somos imagem e semelhança de Deus. E somos uma só pessoa, a semelhança dele. E aqui está dizendo que o Filho é a imagem do Pai, ou seja, o corpo é a imagem do Espírito que habita no corpo. O primogênito sobre toda a criação. Isso aqui dá assunto para outro vídeo. Não vou entrar no primogênito de toda a criação, tá? Porque na verdade a gente já está meio que saindo um pouco do assunto que Deus não permite o sacrifício de filhos, tá? Porquanto nele foram criadas todas as coisas do céu, na terra, as visíveis e invisíveis, sejam por tronos ou dominações, governos e poderes, tudo foi criado por ele e para ele, não para eles e nem por eles, é para ele, uma só pessoa, que nem Deuteronômio 6:3. É o chamar Israel. Versículo 19 de Colossenses capítulo 1. Porquanto foi do agrado do Pai que em sua carne habitasse toda a plenitude. Não está escrito assim. Estou contextualizando literalmente. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Versículo 22. Agora, entretanto, ele vos reconciliou com o corpo físico do Messias por meio da morte, para vos apresentar santos. Porquanto ele quem, meu irmão? Percebe que no correr da leitura mistura Deus com Cristo, Pai com Filho, é uma mistura só. E por fim junta tudo só no singular. Porquanto ele vos reconciliou no corpo físico do Messias. Ora, não vos reconciliou na segunda pessoa, não vos reconciliou no outro ente da divina, não, é no corpo, na carne, tá entendendo? O Deus que é Espírito gerou uma carne para, por meio dessa carne, nos reconciliar pelo sangue puro de Jesus, que é Ele. E sobre esse corpo revelou o nome que haveria de ser revelado, que já é outro vídeo, já é outro assunto, tá bom? Agora, vamos a um assunto interessante. Veja bem, eu vou abrir aqui 2 Reis, capítulo 3, versículo 26. Anota aí e faça a leitura depois, tá bom? 2 Reis, capítulo 13, versículo 26, fala bem assim, ó. Quando o rei de Moabe percebeu que seria vencido, conduziu pessoalmente 700 homens hábeis na espada, a fim de forçarem a passagem até o rei de Edom. Mas o rei de Moabe não teve sucesso. Então tomou o seu filho mais velho, que seria o futuro sucessor do trono. O rei de Moabe, meu irmão, pegou o filho mais velho, que seria o sucessor do seu trono,
e o sacrificou ao Deus dos Moabitas, por nome de Camus, sobre o muro da cidade. Essa atitude do rei provocou ira divina sobre Israel. Por esse motivo, eles se retiraram e voltaram para a sua terra. Meu irmão, que está me assistindo até agora, muito obrigado. Mas mais importante que o agradecimento é essa passagem. Perceba que a história de um pai sacrificar um filho por amor e tal, ele é muito citado no Novo Testamento pelo fato de João 3,16 e pela nossa cultura católica de um pai que sacrifica um filho. Mas no Antigo Testamento nós temos esse relato onde também um pai sacrifica um filho, e não é qualquer filho, é o filho mais velho, sucessor do trono. Tá batendo a semelhança do pai, o ancião de dias, onde vem o homem na nuvem apresentado, lá na visão de Daniel, não é mais ou menos parecido, parentesco? E repara que esse rei pagão, que Deus disse, não copia o que ele faz, pegou o seu filho, tá? E sacrificou o filho. Sacrificou o filho. Agora, vai me dizer que tu concorda com essa atitude desse rei de ter sacrificado o filho dele? Percebam que, de certa forma, vem comigo na história, ele salvou a cidade, né? Por quê? Se tu tá do lado de fora, tá? Lá no acampamento de Israel, praticamente eles já estavam com a guerra vencida, porque só faltava Moabe, a terra a capital aqui do rei de Moabe. Então praticamente era a última cidade. O rei, por estar nessa cidade, se entende que era a capital. Então Israel já tinha vencido. Se tu tá do lado de fora, no acampamento de Israel, e tu vê o pai matando o filho, tu pensa, que absurdo, que absurdo. Tanto que tu pode ver que o escritor de 2 Reis diz que sobre essa atitude provocou grande ira divina sobre Israel. Olha a palavra, ira divina sobre Israel. Foi uma ira que veio de Deus, porque eles olharam aquilo e disseram, isso aqui, uma pessoa normal não mata o próprio filho. Ora, por que esse rei não pegou ele mesmo, abriu os portões da cidade e disse, quer saber? Vamos nós resolver esse assunto. Não, eu sou pai, eu sou rei da cidade e vamos nós... Não. Esse rei foi covarde. Ele preferiu sacrificar o próprio filho. E tem um contexto religioso, né, desse Deus Camus aí. Eu não vou entrar nesse assunto. Mas isso não é atitude de um pai que ama. Isso é atitude de um pai egoísta, que prefere botar outro na frente do que botar o peito dele. Ora, por que ele não desceu pela muralha e mandou se resolver com o rei Davi, com o general do Joabe, eu acho que era da época? Percebe que o pai que sacrifica um filho é tido por Israel como algo absurdo, algo abominável aos olhos de Deus. Deu ira divina sobre Israel. E também tem mais uma passagem, conforme eu vou conversando com vocês, eu vou procurar, onde tem um pai que sacrifica uma filha. E realmente eu esqueci essa passagem, mas é o caso de Jefté, meus irmãos. Está em Juízes 11, não vou fazer leitura agora, mas Jefté sacrificou a própria filha. Se tu pegar a situação de Israel na época de Jefté, meu irmão, era uma situação deplorável, tá? Uma situação onde a moral religiosa, no bom sentido, tá, estava decaída. Jefté era um cara que foi juiz, mas ele andava com gente errada, ele não era modelo. E
ao ponto de ele pegar e sacrificar a própria filha, sendo que Deus diz, não mata o filho, não sacrifica o filho. Jefité não sabia nem disso. E se tu pegar e tu fazer a leitura, meu irmão, é uma leitura que dói no peito. É uma leitura que o teu coração, irmão, não aceita. Tu não aceita. Se tu que está me vendo agora tem um filho, pelo amor de Deus, olha para o rosto do teu filho e vê se tu consegue fazer o que Jefité fez. Não é melhor tu mesmo se entregar? Não é melhor tu mesmo colocar o peito? Né? Então, todos os exemplos onde um pai sacrificou um filho na Bíblia, falando de Antigo Testamento mais específico, é tido como algo errado, abominável. Mas aí, meu caro espectador, meu caro irmão, agora nesse momento você deve estar dizendo, mas e Abraão? Deus, irmão, pediu para Abraão sacrificar Isaac. Sim, meu irmão, eu sei. Também não vou fazer leitura, para não delongar. Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac. É verdade, eu concordo plenamente. Eu e você estamos a favor disso. Mas repara que Abraão realmente ia sacrificar Isaac. Ia. Agora repara no texto, quem que impediu do cutelo rasgar o menino? Uma voz do céu que disse, não mata Abraão. Deus, meu irmão, antes mesmo de existir a lei, ele amou Deus, o pai de todos, amou mais Isaac por ser pai do que o próprio Abraão. Porque Deus olhou e disse, vai acontecer. Eles não fazem, não mata o menino. Não mata o menino. E no mesmo momento, ele providenciou o sacrifício. Isso é a atitude de um pai de verdade. É um pai que dá a provisão, o milagre, para que o filho não morra. Isaac. Aí as pessoas dizem, mas Abraão sacrificou Isaac. Não sacrificou, tá? O sacrifício não aconteceu. Então, não dá para dizer que Deus aprova o sacrifício de filhos, porque ele nunca deixou isso acontecer. O sacrifício de Isaac não aconteceu. O menino não morreu. E não morreu pela boca de Deus. E logo depois veio a lei e ele diz, olha, não faz isso, eu abomino a morte de filhos. Aí vem ele no Novo Testamento e sacrifica o próprio filho, sendo que ele disse para Abraão, não mata o menino. Aí vem ele e mata o próprio filho. Meu irmão, aplica o teu coração, a Bíblia. O que o rei de Moabe fez foi abominável. Ele salvou a cidade? Pode dizer que sim. Salvou a pele dele? Pode dizer que sim. Mas de uma forma totalmente egoísta. Jefté ganhou a batalha, ganhou, foi juiz de Israel, foi, mas o que ele fez? Cara, quem que concorda? Deixa nos comentários aí. Jefté não precisava ter matado a primogênita filha dele. A Bíblia deixa bem claro a dor na leitura. Então, esses exemplos são pesados. E eu acho engraçado isso, sabe? Por quê? Porque esse rei de Moabe, todo mundo que lê diz, nossa, que cara horrível. As pessoas olham para Jefté e dizem, nossa, que cara, que evento desnecessário. Mas daí chegam em João 3,16 e imaginam um Deus matando um filho, parabéns, que grande ato de amor. Peraí, mas o mesmo ato citado no Antigo Testamento é horrível. Então, peraí, irmão. A interpretação, o texto está certo, a interpretação é equivocada. Não bate parabéns quando um pai mata um filho, porque isso é errado. Deus disse, é errado. O que está acontecendo em João 3,16, que é o versículo mais lindo da Bíblia, é que Deus gerou para si um corpo, veio ao mundo, sofreu por nós, para reconciliar consigo mesmo, no seu corpo, toda a humanidade que aceita o seu sangue.
Deus nunca matou um filho, ele nunca sacrificou um filho. Irmão, ele mesmo desceu ao mundo para morrer por nós, tá? Ele mesmo desceu. Agora, vou fazer leitura de outra passagem. Espero que você esteja pensando em tudo que eu estou falando. Esse é um assunto que, com certeza, né, vai mexer com muita gente. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Posso contextualizar? Me permite? Nós estamos vivendo naquele que é verdadeiro, em sua carne, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Pai e a vida eterna. Percebe que em seu Filho, e depois tem Deus, tem 2 títulos, mas, meu irmão, só tem um nome citado aqui. Só tem um nome, tem 2 títulos e só tem um nome. Aqui tu está vendo uma pessoa que tem 2 títulos também. Sou filho e sou crente, mas eu tenho um nome. E aqui está dizendo no verdadeiro, não é nos verdadeiros, não é plural, é na pessoa verdadeira, tá? Judas, capítulo 1, versículo 4. Porquanto certos indivíduos cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossas congregações em toda espécie de falsidade. Essas pessoas são ímpias e adulteram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Não vou me ater aqui aos indivíduos, à libertinagem, não quero falar disso, quero falar do finalzinho. A graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. A mesma coisa citada em Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Yahvé será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será único na terra. Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Então, meu irmão, não tem 2 pessoas. É Ele, operando na história da humanidade, o ministério da salvação para a tua vida. Acredito que na parte de baixo desse vídeo vai estar o meu contato. Também pode deixar nos comentários sua dúvida. Me procura. Vamos conversar sobre isso. Vamos falar desse assunto. Eu sei que eu tenho, talvez, deixado muita falta. Posso ter complementado. Toda vez que eu desligo o vídeo, eu vou para casa e fico pensando, podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, esqueci daquele versículo e tal. Eu sei, eu esqueço muita coisa. Às vezes eu passo um versículo na frente do outro, mas entenda isso, volta o vídeo, ouve de novo e sabe, irmão, que estou aqui de peito aberto para conversar contigo, falar disso e aplica isso no teu coração, aplica isso em oração e eu creio que Deus, chamado Jesus Cristo, revelado em carne, vai te conceder o entendimento de que Ele mesmo desceu ao mundo e operou uma obra poderosa, porque Deus, meu irmão, não sacrifica filho. Aí talvez agora está pensando, mas e a quem Jesus orava? Mas para quem Ele entregou o Espírito? Mas quem isso? E tudo bem, meu irmão, tudo bem, são muitos assuntos, são vários vídeos. Hoje eu estou falando, e que você também sabe, que Deus não sacrifica filhos. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até a próxima.